Boa noite, professor William e caros colegas. Nosso grupo é responsável pelo tema 1, que trata de sociedade internacional e a importância do direito internacional público. Nosso grupo é composto por Bárbara, Christian, Cristiane, Jéssica e Victor. Introduzindo o assunto, o direito internacional público, contrariamente do que pensa boa parte da doutrina, não é uma criação recente, mas também não é tão antigo como pretendem alguns autores. Sem se poder determinar uma data precisa para o seu nascimento, tem-se como certo que o direito internacional público é fruto de inúmeros fatores sociais, políticos, econômicos e religiosos, que transformaram a ordem política da Europa na passagem da Idade Média para a Idade Moderna. A evolução do direito internacional durou vários séculos e se desenvolveu de forma quase que desordenada. O direito internacional público pode ser conceituado como conjunto de princípios e regras jurídicas, sendo costumeiras ou convencionais, que disciplinam e regem a atuação e conduta da sociedade internacional, visando alcançar as metas comuns da sociedade, da humanidade e, em última análise, a paz, a segurança e a estabilidade das relações internacionais. Meu nome é Jéssica e eu vou falar sobre a importância e a eficácia do direito internacional nos dias atuais. A nova ordem econômica internacional constituiu no movimento proposto pelos Estados em desenvolvimento em busca de um tratamento igualitário. Em março de 1974, foi aprovada na Assembleia Geral da ONU a Declaração de Instalação de uma nova ordem econômica internacional, baseada na igualdade entre os Estados, soberania, interdependência e cooperação internacional. Em dezembro de 1974, foi aprovada no mesmo órgão a Carta de Direitos e Deveres Econômicos dos Estados, elaborada no intuito de promover o progresso econômico e social. Continha questões relativas à soberania e recursos naturais. A partir dela, proclamou-se, dentre outros, o direito de todo Estado de eleger seu sistema econômico, político, social e cultural e a proibição do enriquecimento ilícito em caso de nacionalização. Os países desenvolvidos, ao questionar a natureza jurídica desta carta, deram-lhe apenas o valor de um dever político e moral. Já os países em desenvolvimento consideraram que, sendo aprovada pela Assembleia Geral da ONU, tal carta teria valor obrigatório imediato, sem a necessidade sequer de ratificação do seio dos Estados-membros da ONU. Tal dicotomia impossibilitou a entrada em vigor da Carta, tendo esta apenas o efeito de estabelecer o ideal de solidariedade internacional. As Nações Unidas têm como objetivo principal a obtenção e a manutenção da paz entre os seus Estados, podendo para isso tomar decisões preventivas ou repreensivas. O fato é que não existe um sistema geral de sanções rígido que possa resolver situações como a intervenção dos Estados Unidos. Bom, eu sou o Christian, eu vou tratar do tema de sociedade internacional e a sociedade surge das relações recíprocas dos indivíduos. No domínio internacional ocorre o mesmo fenômeno. A origem de uma sociedade no meio internacional não pode ser fixada em uma determinada data. A sua constituição coincide com a formação das primeiras coletividades organizadas. A sociedade internacional existe assim desde a mais remota antiguidade, evidentemente que com características diferentes das que se apresentam atualmente. Essas características, entretanto, não impedem a sua existência, porque o direito e a sociedade variam com a época histórica, sem que essa variação importe a sua negação. O direito internacional foi durante um longo tempo interestatal e ainda se apresenta predominantemente sob esse aspecto. O Estado é seu membro originário e principal sujeito. Hoje o que percebemos é a tendência pela formação de blocos econômicos e ideológicos, alavancados pelo processo de globalização. Essa política de blocos surge de modo claro nas organizações internacionais. Na verdade, a figura do Estado tende a ser substituída por forças mais atuantes que correspondam melhor às necessidades políticas, econômicas e sociais dessa virada de século. A globalização do capitalismo, através das empresas, está ocorrendo na sociedade internacional em que há uma perda da importância do território, da noção de fronteira. O homem, relegado a um segundo plano nos séculos precedentes, adquire, em virtude do processo de democratização do direito internacional, uma nova posição. Os direitos do homem se internacionalizaram. As forças culturais
se manifestam pela realização de acordos culturais entre os Estados na criação de organismos internacionais destinados à cultura e na aproximação entre o Estado. As forças econômicas, os acordos comerciais, as organizações internacionais de cunho econômico, financeiro se multiplicaram. Os problemas de natureza econômica surgidos no mundo moderno exigem uma cooperação interestatal. E a sua importância é tão grande que o comércio internacional é uma das bases sociológicas para a existência do direito internacional. Meu nome é Bárbara, vou falar de sociedade e comunidade. O direito internacional público disciplina e rege propriamente a sociedade internacional, formada por estados e organizações internacionais interestatais, com reflexos voltados também para a atuação dos indivíduos do plano internacional. Entretanto, a noção de sociedade internacional não é toda clara. A realidade atual do direito internacional público, com a multiplicação das organizações internacionais e outras coletividades chamadas não estatais, passa ao largo daquela realidade até então não presente no cenário internacional entre guerras, que entendia-se essa sociedade internacional como um conjunto de nações civilizadas. O conceito de sociedade internacional é, assim, um conceito em mutação, que poderá ser modificado no futuro com a presença de novos atores nas relações internacionais. De qualquer sorte, ainda é correto afirmar entre os atores que atualmente compõem os Estados são aqueles que detêm maior importância, dado que somente com seus sentimentos outras entidades podem ser criadas aos certos direitos, podem ser reconhecidos. Este tema não tem sido pacífico na doutrina. Alguns autores falam em comunidade internacional, outros falam em sociedade internacional. A distinção de sociedade e comunidade nos é dada pela sociologia. Meu nome é Vitor, vou falar sobre a existência, fundamento e características da sociedade e comunidade. A existência da sociedade internacional tem sido negada por diversos autores, sob as mais variadas justificativas, como o Estado é a forma mais elevada de vida social, a sociedade internacional não possui uma autoridade superior aos membros que a compõem. Na verdade, existe uma sociedade internacional, porque existem relações contínuas entre diversas coletividades, que são formadas por homens que apresentam como características a sociabilidade, que também se manifesta no mundo internacional. Sobre o fundamento da sociedade internacional, defrontam-se duas principais concepções, sendo elas positivista e justnaturalista. A primeira sustenta que a sociedade internacional foi formada por meio de acordo de montagem dos Estados. Deve ser abandonada, pois não explica como o novo Estado da sociedade internacional está sujeito às normas internacionais, mesmo que não queira se subordinar a elas. A segunda afirma que o homem só realiza em sociedade, a sociedade internacional sendo sua forma mais ampla.